E esse casal, a mãe alienou os filhos contra o pai. O pai não vê os filhos há mais de 10 anos. O que você produz quando você fala mal do outro ente parental na criança é um entendimento de que o outro ente, de que esse pai, de que essa mãe, eles não são bons, não são dignos, e que a criança sabe que metade dela é herança do outro ente parental. Então ela também não é digna. Existem muitas maneiras das pessoas destruírem a personalidade do seu filho. Alienação parental, ou seja, falar mal, brigar, tentar que aquela criança não receba o afeto do outro ente querido, é uma das piores delas. Olá, meu nome é Ivete Contieri Ferraz, sou médica psiquiatra. E seja bem-vindo à segunda temporada do nosso canal. Nosso canal tem a função, a missão de trazer até você informações de saúde mental muito importantes e que muitas vezes são desconhecidas. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever. E se você está escutando pelo Spotify, compartilha com teus amigos. Hoje nós vamos falar sobre alienação parental. Você já ouviu falar nisso? Para traduzir o que é isso, eu vou te lembrar uma história conhecida de um rei famoso, o rei Salomão. Ele foi considerado um rei muito sábio e uma vez trouxeram para ele um bebê e duas mães alegavam serem realmente a mãe daquele bebê, serem o ente parental daquela criança. E o rei Salomão, naquilo, as duas brigando por causa do bebê, ele falou: olha, eu tenho a solução. Mandou chamar os oficiais dele e falou: nós vamos cortar essa criança no meio e cada uma vai ficar com metade da criança. E naquele momento que eles foram cortar a criança, cortar aquele bebê, um ato extremamente agressivo, extremamente impensável e maldoso, uma das mulheres falou: não corte, não mate o bebê, pode ficar com o bebê, e deixou que a outra mulher ficasse com o bebê. E o rei Salomão falou assim: você, para a mulher que tinha pedido para parar aquele ato, de matar a criança, falou para a mulher: você é a mãe verdadeira dele, porque você não se importou em até perdê-lo para que ele permaneça vivo. O que isso tem a ver com alienação parental? Tem tudo a ver. Muitos pais, quando eles se separam, ou mesmo sem separação, mesmo dentro de uma família nuclear básica, eles competem pelo filho. De quem é o filho? Nas separações, a gente vê isso de uma maneira drástica. E, pessoal, isso é muito triste. Na formação de personalidade da pessoa, o que está acontecendo é que essa criança está sendo rachada ao meio. Assim como esse exemplo do rei Salomão, em que o bebê ficava, ia morrer ao ser rachado no meio, essa criança que sofre alienação parental, ela é rachada ao meio na sua formação de personalidade. Ela é uma pessoa que vai ter muita dificuldade em sobreviver em muitos aspectos e muitas esferas da vida. Os pais jamais deveriam fazer isso, nem de maneira explícita e nem de maneira velada. Por causa da lei, muitos pais sabem que não podem falar mal da mãe da criança e a mãe sabe que não pode falar mal do pai da criança. Porém, existem muitas maneiras de manipular e fazer a criança detestar o outro ente parental de uma maneira muito sutil, muito velada, não demonstrar, não usar palavras, mas está produzindo ódio no coração dessa criança contra o outro ente parental. Isso é rachar uma pessoa no meio, exatamente como esse bebê. Se você é pai, se você é mãe, cuidado com isso. Se você teve um filho com aquele pai, teve um filho com aquela mãe, vocês têm uma aliança que vai até o último dia da vida de vocês, que é essa criança. Essa criança não tem nada a ver com as dificuldades relacionais que vocês tiveram. Essa criança não tem nada a ver com as agressões verbais, não verbais, as dificuldades que vocês tiveram no divórcio. Essa criança merece ser inteira, como aquele bebê merecia continuar vivo e sendo inteiro.
O que você produz quando você fala mal do outro ente parental na criança é um entendimento de que o outro ente, de que esse pai, de que essa mãe, eles não são bons, não são dignos, e que a criança sabe que metade dela é herança do outro ente parental. Então ela também não é digna. E o pior, você comunica que você mesmo não é uma pessoa confiável. E essa criança realmente é partida no meio no seu psiquismo. Essa criança se sente completamente perdida, agredida. E, pessoal, não é a criança que se sente agredida e perdida. Ela vai ser esse ser humano perdido e agredido. Entenda, quando você coloca uma pessoa no mundo, o teu papel é protegê-la na fase da infância e adolescência para que ela faça os enfrentamentos do mundo da melhor maneira possível. Você não pode rachá-la ao meio. Ela não vai sobreviver. Ela pode ter muitos problemas psiquiátricos. A gente vê na mídia questões que até nos revoltam. Famosos que têm filhos juntos, adotam muitos filhos, né? Tem um caso muito emblemático de um casal que era muito querido da mídia, e aí por volta de 2012, 2014 eles se separaram, e eles têm um total, acho que de 5 filhos, sendo 3 adotivos e 2 deles. E esse casal, a mãe alienou os filhos contra o pai. O pai não vê os filhos há mais de 10 anos. Gente, isso é uma agressão, isso é partir um bebê no meio. Não é porque aquele pai não é perfeito ou aquela mãe não é perfeita que eu posso invalidar a figura desse pai e dessa mãe para a criança. Não faça isso. Você está partindo o teu filho no meio. E o resultado final disso é um adulto adoecido, um adulto fragilizado e vulnerável. Um adulto que pode até ter muitos dons, muitas características interessantes, mas que não consegue se desenvolver. Um adulto com baixa eficácia de vida. Quando você estiver com raiva ou estiver vendo naquela criança o outro ente, e de repente que você pode ter mágoa, é muito importante que você lembre: a mágoa, o rancor é um problema teu, não é um problema da criança. Busque ajuda, vá em terapia, resolva o teu problema, mas não despeje isso em cima da criança. Não faça isso. Você está pegando a faca e partindo essa criança no meio. Mesmo que a gente veja na mídia essas questões que, pelo menos para mim, né, são muito, muito ofensivas, né? O casal continua na mídia, os filhos continuam na mídia e a mídia relata: olha, o fulano, que é um sujeito muito famoso de Hollywood, não pode mais ver os filhos, porque a mãe não os deixa ver os filhos. Essa mãe é extremamente egoísta, ela não está fazendo um papel de mãe, ela está fazendo o papel daquela que quer a criança de qualquer jeito, nem que seja pela metade. Ela está prejudicando seus filhos, e não adianta ser uma pessoa famosa, rica e ter um coração que foi adotar crianças. Não adianta nada, porque essas crianças que ela adotou, ela está matando, ela está destruindo. Existem muitas maneiras das pessoas destruírem a personalidade do seu filho. Alienação parental, ou seja, falar mal, brigar, tentar que aquela criança não receba o afeto do outro ente querido, é uma das piores delas. Cuidado com isso. Vá atrás, estude, cuide e proteja seu filho. A vida, ela não é redonda para ninguém, e nós temos várias dificuldades quando um divórcio acontece. Mas independente disso, você precisa proteger o seu filho da tua própria maldade. Todos temos nossa maldade. Você tem que proteger o teu filho dos teus rancores contra o pai ou a mãe da criança. Cuidado com a alienação parental. Ela é, sim, fonte de muitos problemas, muitas frustrações e muitas dores ao longo de toda a vida de uma pessoa.